Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Lectio Divina, aqui pelos canais da RCCBH. Estamos aí tanto no YouTube quanto no Facebook. Já quero te acolher com muito carinho nessa manhã de quarta-feira, dia 6 de julho, mais um mês cheio da presença de Deus e cheio da graça de Deus. Espero que tenham sido dias de muito aprendizado, de muita graça de Deus na sua vida também, de muitas tribulações, né, como é a vida de um cristão, mas com a certeza e com a esperança de que existe um Deus que é por nós. Amém? Então, nessa manhã, para rezarmos esse momento com a palavra, que nós juntos, nesse primeiro momento, possamos pedir o auxílio do Espírito Santo para iluminar todo o nosso entender, alinhar os nossos sentimentos, nosso corpo, a nossa alma, nosso espírito, para o bom entendimento da palavra de Deus. Portanto, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos ao nosso primeiro momento na leitura da palavra. O evangelho de hoje se encontra no livro de São Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus reuniu seus 12 discípulos. Conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que interessante essa palavra, né, meditada hoje na igreja, que a igreja nos convida a meditar. Nesse evangelho de São Mateus, em que Jesus ele escolhe 12, Jesus reúne aqui 12 discípulos, os 12 apóstolos, ele reúne ali seu núcleo. E é interessante porque Jesus, primeiramente, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda enfermidade. Então Jesus, ele confere, né, esse dom da libertação e da cura a esses que ele convida a segui-lo. E aqui o autor sagrado, né, São Mateus, ele cita um por um, ele detalhista, né, dizendo de um por um o chamado a cada um deles, desses 12. Começando por Simão, Pedro, André, Tiago, Filipe, João, Tomé e Mateus, Bartolomeu. Chama um por um e pelo nome, né? E depois desse chamado, Jesus ele envia os 12, né? Com instruções, com direcionamentos. Primeiro, que eles pudessem ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Que eles não eram para entrar na Samaria, nem primeiro ir, né, ao meio dos gentios. E depois Jesus ele dá um direcionamento aqui como uma ordem, né? Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. O anúncio do reino dos céus. Quero meditar nesse dia, nessa palavra, com o tema: assuma o chamado de seguidor de Cristo.
que é o que Jesus coloca no meu coração através dessa palavra no dia de hoje, né? Porque quando eu leio essa palavra em que São Mateus ele detalha cada um dos apóstolos, eu preciso me colocar aqui entre esses que são chamados, né? Às vezes você não tem o nome de um apóstolo, né? Que a gente chama de santo onomástico. Eu tenho essa graça, né? De ter o nome, né? De um apóstolo, de um grande apóstolo, de Pedro, né? Mas me coloco aqui enquanto Pedro, enquanto eu, né? Entre esses discípulos, entre esses apóstolos, entre esses que são chamados, né? A seguir Jesus. Porque Jesus ele confere, né? O poder de expulsar os espíritos imundos, de curar todo mal em toda enfermidade. Então não existe mal, não existe doença, não existe enfermidade que seja maior que Jesus. Jesus ele pode, pelo nome dele, curar todo mal, libertar de todo espírito imundo. Então olha que responsabilidade que sou chamado no dia de hoje, né? Esse chamado ele é feito para mim, mas eu preciso corresponder a esse chamado. Eu preciso dar uma resposta, né? E é interessante porque a palavra, continuando a palavra sobre o envio, Jesus ele fala: por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Esse convite, né? Por onde andardes, independente do lugar que nós andarmos, independente do lugar que eu andar, que eu entrar, né? Essa palavra, no dia de hoje, ela precisa movimentar algo dentro de mim. Porque Jesus ele não me convida pelos meus dons, por aquilo que eu posso fazer, mas ele me convida por aquilo que eu sou. Porque, né, entre esses apóstolos, entre esses aqui discípulos que foram reunidos, né, muitos não tinham muito estudo, não tinham dons extraordinários, se assim podemos dizer, né? Tinham seus defeitos, tinham suas dificuldades, né? Pego aqui o exemplo de São Pedro, né? Um homem difícil, de cabeça dura, cheio de defeitos, né? E aqui eu me pareço muito com ele, né? Então Jesus ele não me convida aqui pelo que eu posso fazer, né? Pelos meus dons, pelas minhas qualidades. Ele me convida por aquilo que eu sou na minha totalidade, né? Com as minhas dificuldades, com os meus defeitos. Porque Jesus, ele sendo Deus, ele conhecendo o meu coração, ele confere aqui, né? O poder de expulsar os espíritos maus, de curar todas as enfermidades, né? É ele que me envia. É ele que confere isso, né, a cada um daquele que assume essa responsabilidade. E assumir essa responsabilidade, ser seguidor de Jesus, por onde eu andar, como a palavra diz. Dentro da minha casa, que eu preciso testemunhar Jesus. No meu trabalho, né, com os meus colegas de trabalho, onde eu preciso testemunhar Jesus, onde eu preciso ser esse que testemunha a verdade. Porque por vezes a gente passa por tribulações, eu posso passar por dificuldades, por momentos de provação em que eu preciso, né, estar alicerçado nele. E, se necessário, utilizar palavras, como diz, né, São Francisco. E isso nas várias esferas, nos vários lugares na sociedade onde eu pisar no dia de hoje, né, eu preciso assumir esse chamado e corresponder. Dar uma resposta a esse chamado. Hoje, eu quero assumir esse chamado de seguidor de Cristo e assumir as responsabilidades, né, de ser um seguidor de Cristo. Ou também minha resposta pode ser não, né? Não quero assumir esse chamado de Cristo. É o que hoje o Evangelho me traz. E você também precisa, né, dar essa resposta a Jesus. Eu quero estar entre esses, né, que aqui são chamados, que aqui são conferidos responsabilidades, né, confere o poder de cura, de libertação, mas também existe uma missão, né, uma responsabilidade sobre isso, de anunciar o reino dos céus. É o que Jesus coloca no meu coração.
E nesse momento de oração eu quero dar essa resposta a Ele. Portanto, Jesus, nessa manhã de quarta-feira, à luz dessa palavra, eu quero dar uma resposta a esse chamado. Porque Jesus, hoje o Senhor me convida também a assumir, essa missão. O Senhor me convida e eu te dou uma resposta. Sim, Jesus, eu quero nesse dia te seguir. Eu quero estar entre esses que são conhecidos por te seguir como seguidor. Seguidor da tua palavra, seguidor do Evangelho. Não pelos meus dons, pelas minhas qualidades, por aquilo que eu posso fazer, Jesus, mas por aquilo que eu sou. Porque eu também, Senhor, sou cheio de defeitos, sou cheio de dificuldades. Mas mesmo assim sou convidado hoje por Ti, Jesus. Então eu te dou essa resposta nesse dia, de Te seguir. Eu quero, Senhor, por onde for, por onde eu pisar, por onde eu andar, anunciar o reino dos céus, anunciar que o Senhor é o único Deus. Eu quero, através do Seu nome, Jesus, levar às pessoas, aos meus irmãos que ainda não Te conhecem, um verdadeiro amor, a verdadeira alegria de estar contigo. A levar o consolo, a levar a paz, a levar, Jesus, a cura, tanto a cura física quanto a cura espiritual, aqueles que precisam ser curados. A libertação, Jesus, dos cativos, em Teu nome. Por Ti e para Ti, Jesus. Por isso, nessa manhã de quarta-feira, eu assumo esse chamado, eu assumo essa responsabilidade. E assumo as consequências desse chamado também, Jesus, porque sei que para Te seguir não é fácil. Sei que terei tribulações, terei dificuldades, serei perseguido, Jesus. Mas contigo, estando contigo, Jesus, eu sei que posso ir além. Sei que estando contigo, Jesus, o Senhor irá me levar para onde quer que o Senhor queira. Portanto, Jesus, recebe nessa manhã de quarta-feira o meu sim. Recebe essa resposta, Jesus, porque eu estou contigo e quero permanecer contigo, Senhor. Peço a intercessão da Virgem Maria, aquela que deu um sim de todo o coração, o sim mais perfeito e verdadeiro, a me ajudar nesse dia a sustentar esse sim, essa resposta e estar na presença de Jesus a todo instante. E nesse momento de contemplação, quero contemplar o sim de cada um desses apóstolos, desses discípulos, mas inspirado também nesse momento de oração, contemplar o sim de Maria, a seguir, esse plano de salvação, a aceitar as consequências desse sim, porque aqui cada um desses apóstolos, desses discípulos, foi perseguido pelo nome de Jesus, passaram pelo martírio, mas não voltaram atrás. Independente das tribulações, independente das perseguições, assumir o sim de Jesus, leva a um caminho de santidade. Assumir o sim de Jesus leva a um caminho de vida, Então eu quero louvar e agradecer a Deus, engrandecer a esse nome santo, esse momento de comunhão espiritual, por cada um desses aqui citados e aqueles também que não estão citados nas Sagradas Escrituras e que deram a vida pela vivência do Evangelho, que por onde passaram, anunciaram o reino dos céus, curaram, libertaram os cativos e foram um instrumento nas mãos de Jesus. Eu quero ser também esse instrumento. E é esse convite para nós no dia de hoje, ser esse instrumento, assumir esse chamado, seguir a Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Que graça de Deus estarmos mais uma manhã de Lectio juntos, nesse momento de oração com a Palavra de Deus.
Você que pode, dá um like aí nesse vídeo, compartilha nas suas redes sociais e nos ajude nesse momento de evangelização, de partilha da palavra de Deus. Deus muito te abençoe, abençoe seu dia, abençoe sua caminhada. Amanhã nós estamos aqui novamente, às 6 horas da manhã, para o nosso momento de oração com a palavra de Deus. Que Deus muito te abençoe. Nós estamos reunidos e continuaremos sempre unidos, na graça de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria.